Metaverso, terrenos virtuais somam 106 milhões de dólares em vendas. Um token não fungível de iate super luxuoso, item do jogo The Sandbox, é vendido por 3,6 milhões de reais. Banco Central vai estudar a integração entre real digital, DEFI, NFTs e o metaverso. Facebook vira meta para refletir o próximo plano de Mark Zuckerberg, construir um metaverso. Você com certeza já deve ter se deparado com alguma dessas notícias aí nos últimos dias, e se assim como nós está se perguntando o que é o metaverso, o que isso vai mudar na minha vida, esse podcast é para você. A gente está começando agora mais um Ângulo Cast com a participação do Matheus Linhares, aqui da Ângulo. Oi pessoal, tudo bem? E também com o Emanuel Bertoleza, que também faz parte do time aqui da Ângulo. Oi Aline, boa tarde. Olá, vamos começar mais esse Ângulo Cast muito especial. A gente pesquisou bastante sobre o assunto, temos alguns convidados também especiais aqui ao longo do nosso podcast para falar sobre esse tema que tem muita busca, né? O Matheus pode falar melhor disso do que ninguém, mas ainda poucos conteúdos que sejam de fato bem explicativos e o beabá do que é o metaverso. Então a ideia desse conteúdo, desse podcast, é ser realmente uma discussão, onde a gente vai falar as nossas impressões aqui sobre o assunto e obviamente vai ser um conteúdo que vai ser sempre atualizado conforme forem saindo novas tecnologias e notícias a respeito desse universo virtual. Matheus, você tem aí pra gente esses primeiros números do volume de busca sobre o que é metaverso? Então, Aline, atualmente são mais de 40 mil pesquisas mensais sobre o termo metaverso no Google. Esse termo ele teve um crescimento muito grande nos últimos 3 meses, totalizando mais de 3.617%. Caramba, gente, olha o crescimento dessa busca. Das buscas orgânicas no Google pelo termo metaverso. Impressionante. O termo Facebook Metaverso representa apenas 1.000 pesquisas mensais relacionadas a esse tema. Caramba, então a gente imagina, muitas pessoas pensam que o tema começou a ser buscado agora em virtude da notícia e da mudança do nome do Facebook, mas não, né? A gente vê que a relação com o Facebook representa pouco perto do volume de buscas sobre o que de fato é o metaverso. Eu mencionei aqui que a gente vai ter os áudios de alguns convidados, né, aqui do nosso Ângulo Cast, apresentando para vocês as duas pessoas que contribuíram para esse conteúdo foram o Paulo Jarbas Camurça, líder da plataforma de computação cognitiva do Instituto Atlântico. Quem participa também é o Guilherme Deps, advogado especialista em startups, legal manager da CBD Express, fundador do Empreendedores do Direito e também fundador da Comissão de Startups da OAB Espírito Santo. Eu acho que a gente pode começar ouvindo essa primeira contribuição dos nossos convidados sobre a definição do que é o metaverso. Aí a gente volta para discutir um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá? Bom, conceito, a palavra metaverso, vem lá da década de 1990, quando um autor chamado Neil Stephenson usa esse conceito em seus livros de ficção científica. Metaverso, tá, é uma palavra que vem do grego da união de meta, que significa além, e verso, que significa universo. Então a gente está falando de uma concepção de ficção científica atrelado a essa questão de estar além do universo. Quando a gente transporta isso para a atualidade, a gente vê aí toda a questão da mudança do nome do Facebook, do grupo Facebook para Meta. A gente está falando de uma nova fase da internet, tá? As pessoas chamam inclusive de internet 3.0, web 3.0, em que a experiência do usuário, seja dos serviços na internet, seja das redes sociais, a experiência do usuário fica mais imersiva, fica mais interativa ainda, tá? Então, a gente realmente começar a ver as pessoas começando a utilizar mais aqueles óculos de realidade virtual, seja para todo tipo de experiência, tá? Seja experiência profissional, experiência
de contatos de amizade, experiências recreativas, para todo tipo de coisa, tá? Então a gente vê aí grandes marcas já se posicionando no metaverso, a gente vê aí casas sendo vendidas no metaverso, casas construídas em blockchain, em NFTs, que são todas essas novas tecnologias aí que propiciam a construção do metaverso, tá? Que é esse ambiente virtual. E o Facebook ele se posiciona como sendo um dos grandes criadores do metaverso, né? Até porque o Facebook tem dezenas de bilhões de dólares em caixa, o que faz com que seja algo relativamente palpável para o Facebook apostar nessa construção. Mas o metaverso ele é um ambiente que vai ser e está sendo criado por várias organizações e empresas, tá? Assim como a internet, como a gente conhece hoje, ela foi criada por várias empresas e organizações. Bom, então é importante a gente já começar esclarecendo que metaverso não é um universo digital do Facebook, né? Sim. O conceito já vem, ambos aí falaram, né, que o conceito já vem dos anos 90, de um livro de ficção científica. Então, metaverso não é igual um espaço virtual do Facebook. Ele é construído por diversas empresas, não é isso, gente? Inclusive, a própria Microsoft, o Google também já tem apostado nessa construção, né? Então, a gente já consegue ver algumas notícias que falam sobre essa construção de outras marcas. E também a gente pode ver marcas de empresas tão grandes, talvez não tão grandes quanto o Google Facebook, mas a Epic Games, né, com os jogos e, no caso, o exemplo Fortnite, né, que é um jogo que está sendo usado bastante como exemplo disso, e que são perspectivas do que é o metaverso atualmente e que tem um potencial muito grande para se tornar algo bem maior no futuro, né, Matheus? Isso. Então, inclusive, a própria definição do metaverso, como a gente está vendo agora, ele vem desse livro, porque no livro, o protagonista, ele é um entregador de pizza e ele entra nesse universo e, tipo, ele pode ser quem ele quiser, entende? Ele, no caso, assume a identidade de um príncipe samurai. Então, basicamente, o metaverso, ele traz também essa possibilidade de você ser quem você quiser dentro desse universo digital. Com relação à Epic, é uma situação bem interessante porque ele já vem investindo numa experiência imersiva há muito tempo. Eles têm o jogo Fortnite, né? Que ele, de vez em quando, ele traz uma atração nova, eles fazem parcerias com diversas marcas, em algumas delas, parcerias inclusive comerciais, como foi o caso da Balenciaga. Eles estavam comercializando produtos dentro do jogo, skins, né, que são objetos ali cosméticos para mudar a aparência dos personagens. E em outro momento ele convidou a cantora Ariana Grande e o cantor Travis Scott para fazer um show dentro do jogo. Esse show do Travis Scott, ele conseguiu juntar mais de 11 milhões de jogadores durante essa partida. Então, nós sabemos que o metaverso ele não é um assunto novo dentro do mundo dos games. Talvez o termo não tenha sido utilizado até então, mas que o conceito ele já está lá há muito tempo. Inclusive, dentro do que a gente entende por jogos também, a gente tem a questão dos acessórios, como os óculos de realidade virtual, realidade aumentada, que já é uma realidade dentro do conceito de jogo, dos gamers, né, no caso. Isso, então a gente está falando de pessoas reais interagindo em um universo virtual, né? Eu acho que talvez a gente possa definir o metaverso dessa forma, né? Um mundo virtual onde as pessoas entram para interagir. O Matheus usou a palavra imersiva e é uma palavra que a gente constantemente vê, né, de definição quando a gente lê sobre metaverso. Então, é a experiência que nós temos hoje com as pessoas que a gente convive, com pessoas talvez que a gente conviva aí à distância, através de redes sociais, todas vivendo em um mesmo ambiente virtual, interagindo, né, entre si. A gente fala muito, o Matheus mencionou jogos, o Emanuel também, mas a gente sabe que o metaverso ele vai ser aplicado para outras áreas, né? Não é só o jogo. Talvez
para quem esteja já habituado a esse universo dos games já entenda bem, mas não é só isso, nós não estamos falando apenas de jogos. Eu acho que é aí que é a grande virada, né, do que todo mundo tem buscado tanto. O que isso vai mudar de fato nas nossas vidas mesmo, no nosso dia a dia. Então, o metaverso, ele tem, é basicamente isso. É um universo. Todo o setor da nossa sociedade, como a gente conhece atualmente, pode ser transportado para lá. Setores como educação, saúde, setores financeiros também. Especula-se que os médicos poderão realizar não só tratamentos, mas experimentos de cirurgias. Diversos especialistas no mundo todo reunidos dentro desse universo digital para testar novos procedimentos, novas operações e até mesmo realizar simulações de operações dentro dessa plataforma para aplicar no real. A NVIDIA ela já tem um sistema que ele permite que você crie dentro do próprio sistema diversas soluções. Você pode, por exemplo, criar todo o fluxo de logística de uma empresa, você pode criar um apartamento do zero. Ele é imersivo, ele vai além dos programas que a gente tem disponível no momento. Então você consegue entender com esse espaço, como você fica dentro desse espaço na própria plataforma. O conceito, né, como a gente viu, o conceito do metaverso ele é algo que já vem, como ouvimos aqui os convidados falando, já nos anos 90, através do livro, mas tudo que está envolvendo o metaverso, ele já é algo que a gente... não é uma novidade, já existe hoje de alguma forma no mercado, mas que vai ser colocado de uma forma mais imersiva no futuro. Uma das coisas que vai se beneficiar muito com a construção desse universo são o comércio. No caso do comércio, vai ter diversas possibilidades de conhecer produtos, ter uma experiência com o produto, ter a possibilidade de experimentar um produto, né? Eu lendo sobre o assunto, eu encontrei algumas referências. Você vai poder ir até uma loja de vinho, por exemplo, ter uma consultoria com um sommelier que vai explicar sobre cada rótulo e você pode fazer uma compra a partir daquela experiência do metaverso e receber o produto em casa. Então, são experiências que estão dentro do metaverso, mas que também vai impactar o mundo real, né? Engraçado, né, Manuel, você ter falado sobre isso, porque algumas pessoas, assim, acho que todos nós passamos por esse momento de reflexão, né? Mas o que isso muda de fato? Por exemplo, pegando esse exemplo esse gancho que o Emanuel trouxe da loja de vinhos, eu lembro que você já me falou sobre isso anteriormente, e aí o primeiro pensamento é, gente, mas como assim? Não é mais fácil eu entrar num site, num e-commerce, sei lá, ver ali o rótulo, ver a sua descrição, talvez tirar alguma dúvida através de um chat ali no site, não seria a mesma coisa? Mas se a gente acompanhar a evolução até propriamente dos sites, antes o site era o quê? Era foto do produto com descrição. Aí passa a evoluir assim, converse com um especialista caso você tire alguma dúvida. Para potencializar esses atendimentos, você conseguia falar com um chatbot que atendia muito mais clientes e também conseguia ser efetivo, né? A partir da inteligência artificial, ele vai aprendendo e tirando dúvidas. Então, a própria internet já vem passando por essa evolução. Apesar das pessoas quererem a praticidade, elas também querem tirar as dúvidas que elas tiverem, né, sobre aquele produto. Então, tudo, eu acho que é uma evolução natural do que já vem acontecendo. A gente tem que colocar novas funcionalidades para os nossos consumidores, né, para o nosso público, para que ele se sinta realmente tendo uma experiência completa, mesmo que à distância, né? Muito legal. E aí, vou aproveitar que a gente começou essa discussão de como é que vai ser o mundo, né? Não só os jogos, mas o mundo com a presença aí agora, né, vivendo nesse metaverso, para ouvir a opinião aqui do Paulo sobre o que ele acha aí da evolução, como é que o metaverso vai fazer parte de outras atividades que não só dos jogos, tá? Como é que ele vai revolucionar a nossa forma de consumo. Vamos ouvir aqui. O que é o metaverso? O metaverso é um termo utilizado para indicar um tipo de mundo virtual que seria habitado pelos avatares de seus usuários. É uma espécie de espaço virtual compartilhado, constituído pela junção de realidade virtual e aumentada. Esse termo não é novo, já foi abordado em 1992 pelo escritor Neil Stephenson, no livro Snow Crash. Ainda não se tem ideia de quando ou se teremos um metaverso, mas o que podemos imaginar é que a busca e o desenvolvimento de tecnologias para construir um metaverso
pode gerar diversas oportunidades, como os novos negócios, pesquisa e capacitação. Como, por exemplo, a realidade aumentada já está sendo usada em empresas de construção civil, onde você pode ver o modelo de uma casa ou de um apartamento, usando seu celular. E também marcas de refrigerante estão usando esse tipo de tecnologia para divulgar os seus produtos. Essa tecnologia pode melhorar a nossa experiência com os produtos e serviços. É legal esse comentário do Paulo, porque ele já citou aqui o exemplo, por exemplo, da casa. Acho que foi o mesmo exemplo que você deu, né, Matheus? Então só confirma que o metaverso não são só jogos, né? Por isso que a gente tem que estar tão atento e começar a trazer realmente esse assunto para reflexão a princípio, depois começar a pensar em estratégias, porque a gente está falando de uma mudança de comportamento, de relações, de consumo. O Matheus citou exemplo aqui de médicos, que a princípio podem começar a fazer estudos, experimentações à distância, quem sabe mais no futuro. Operações, de fato, né, com o robô ali presencialmente operando a pessoa, sendo operado por um médico à distância. A gente já viu alguns exemplos sobre reuniões, não foi, Emanuel, que você mostrou pra gente? Além das reuniões, tem todo o ambiente, tanto corporativo quanto também no ambiente particular, né? No caso do anúncio que o Facebook fez, né, que o Mark Zuckerberg fez, ele falou sobre o Horizon Room e o Horizon World, né, que são ambientes, tanto ambientes particulares, que é o Horizon Room, onde você pode fazer interações com seus amigos, né, inclusive em algumas reportagens que a gente viu recentemente na televisão, falando sobre a experiência de consumo de streams, de tudo isso dentro desse seu espaço. Ah, é legal, sim. E também tem o Horizon World que já vai abordar a questão de eventos, né? A experiência de eventos virtuais, também a questão profissional, escritórios virtuais também, onde você pode ter essa experiência de trabalho de forma imersiva sem sair de casa. Então são possibilidades que o mercado vai acabar oferecendo, como o Matheus mesmo disse. Existem coisas que a gente já faz hoje em dia, né, que vai abordar toda a concepção de vida, né, não só apenas de entretenimento, mas também de trabalho, de moradia, experiências de consumo e lojas, né, tanto vestuário como também de produtos de consumo, como o exemplo do vinho que eu dei, né? Então são momentos que a gente tem no nosso dia a dia, coisas comuns do nosso cotidiano, que vão ter uma experiência dentro do virtual. O Matheus me falou uma coisa legal, a gente estava conversando até ontem também sobre esse assunto, a gente está aqui a semana inteira, né, na Ângulo, debatendo sobre o assunto, e ele me falou sobre visitar apartamentos à distância, né, Matheus? Sim, então, a questão no metaverso é exatamente você trazer essa facilidade, né? Porque, por exemplo, o consumidor ele teria a facilidade de visitar um apartamento e até mesmo realizar a compra dentro do metaverso, visitar o ambiente como ele é no físico. Então, assim, isso facilitaria muito para quem quer viajar para um outro país, por exemplo, quer até mesmo alugar um espaço por determinado tempo, vai viajar de férias e precisa alugar um quarto numa pousada, num hotel. Um Airbnb, né? Exatamente. Você já tem uma experiência ali mais completa, evita um pouco o desgaste do estresse que você tem quando você se decepciona com esse espaço, porque a gente sabe que até tem, né, alguns sistemas que ele capturam fotos em 360, mas a experiência de você estar lá é completamente diferente, até porque a gente sabe que algumas câmeras elas têm uma angulação que ajuda a passar a imagem, a sensação de que o espaço é um pouco mais fechado, um pouco mais aberto. Então, quando você chega lá, não é a mesma coisa. Já dentro do metaverso, não, você vai ter essa certeza. E assim, também isso não é uma novidade, né? Como você falou, a questão 360. Hoje a gente consegue fazer visitas guiadas pela internet, né? A igrejas, o próprio Vaticano, existe a possibilidade de você visitar alguns museus de forma virtual. O Père Lachaise, lá na França, que é o cemitério, você consegue fazer uma visita dentro do cemitério de forma virtual pelo próprio site deles. Então são coisas que a gente já tem um pouco, né, no nosso cotidiano, já tem essa experiência de forma não tão imersiva, mas que com o metaverso promete fazer com que essa experiência seja algo mais imersiva, como a palavra diz, né, de ter uma experiência mais profunda dentro daquele ambiente, e principalmente com a questão imobiliária, que você vai ter uma possibilidade de realmente ter
uma noção do espaço, né, do que aquele local oferece. Eu achei incrível. Isso é incrível. Agora, será que no mundo do direito o metaverso muda alguma coisa? O Guilherme fez aí uma participação muito especial falando sobre esse assunto que ele domina e muito. Quando a gente traz essa questão do metaverso para o universo jurídico, para o universo do direito, da advocacia, a gente consegue visualizar novas demandas, novas possibilidades para todos aqueles que sejam profissionais híbridos, né, principalmente. As pessoas que unem direito, o jurídico, a tecnologia. Então, propriedade intelectual, né, propriedade industrial, a gente está falando de direitos autorais, que estão, essas áreas estão sendo realmente revolucionadas pelos conceitos de tokens não fungíveis, de blockchain, que estão intimamente ligadas a metaverso. Proteção de dados, a coleta de dados dentro do metaverso, ela vai se multiplicar, vai ser muito maior, a coleta e tratamento de dados dentro do metaverso. Então, a demanda por proteção de dados e segurança da informação vai aumentar mais ainda. Direito do consumidor, tá? Dentre outras áreas, eu acho que assim, as demandas, novas demandas dentro do metaverso, elas vão surgir. E uma coisa interessante é que, como eu tinha falado, né, a interação ela vai ser muito, a experiência da interação vai ser muito mais imersiva dentro do metaverso. Então a gente está falando de algo que é interessante quando a gente traz para a advocacia, porque é uma profissão que secularmente está atrelada à comunicação, está atrelada à negociação. E negociação é uma atividade que ela você não tem como dissociar a negociação do conceito de empatia, né? Então, de rapport, enfim. Então, você conseguir, dentro do ambiente virtual, tornar a experiência mais imersiva é algo que é interessante para esse profissional que secularmente está atrelado à negociação, está atrelado a relações humanas. E eu acho que também é interessante a gente pensar que o advogado ele vai ter mais possibilidades de prospecção, tá? E quando a gente fala prospecção, seja no meio físico ou digital, a gente está falando de marketing, e o marketing dentro do metaverso já começou por bancas como teve uma lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que acabou de lançar sua sede no metaverso. Então, empresas que empresas hoje em dia, toda empresa tem ali pelo menos uma faceta digital. Ela enxerga em bancas que tenham aí a sua prospecção dentro do metaverso como sendo uma banca que está atualizada, o escritório de advocacia que está atualizado, que está realmente na vanguarda. Isso é muito interessante. E audiências virtuais, né? Hoje em dia a gente já tem audiências virtuais, isso é uma realidade, tá? O Online Dispute Resolution, né? A resolução de disputas online já é uma realidade. Mas é claro, né, quando a gente pensa em metaverso, na evolução da internet, na terceira fase da internet, a gente sabe que todas as experiências, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, elas vão se transplantar para esse novo universo. E com as audiências virtuais certamente não vai ser diferente. Então a gente vai com certeza começar a ter audiências dentro do metaverso em algum ponto. É claro que isso é um desafio para a justiça, isso é um desafio para o poder público, que evidentemente é mais lento do que a iniciativa privada. Então é algo que tem que ser construído em conjunto. Ele citou aqui o desafio para a justiça de se adaptar, né, a essa realidade virtual, mas a gente sabe que o desafio é geral, né? Muitas empresas, devido à pandemia, a gente está gravando esse podcast aqui só lembrando em dezembro de 2021, então ainda estamos nesse momento, né? Recentemente, ano passado, muitas empresas iniciaram sua jornada no mundo digital. Então, até então, empresas com faturamentos até bem relevantes tinham a sua negociação, enfim, a sua experiência ali com o seu consumidor apenas no mundo físico. E a pandemia trouxe esse desafio de iniciarem aí, ativarem seus canais online, descobrirem como é que funciona essa jornada online. Então o desafio é grande, porque muitos iniciaram agora no mundo virtual.
Então, eu acabei de chegar aqui na internet, né? Eu acabei de lançar aqui minha loja virtual, meus canais aqui para conversar com o meu público. Você já está me falando que agora eu tenho que ir para um mundo virtual. Então, assim, eu acho que é importante a gente destacar quais são os desafios. O Matheus escreveu um conteúdo para o nosso blog, lá no nosso site, né? angulodigital.com.br, falando também sobre metaverso. E aí ele explora, né, Matheus? Em uma das sessões aqui do nosso conteúdo, ele explora justamente os desafios. Além, assim, o primeiro desafio deles é com relação à conexão com a internet, né? Nós sabemos aí que não só o Brasil, mas grande parte dos países no mundo todo, eles ainda não têm uma conexão estável, uma conexão veloz. Então, para esse metaverso ser uma realidade, principalmente uma realidade acessível, nós precisamos que essa tecnologia esteja avançada o suficiente. O que parece que será possível, né, através do 5G, que está chegando aí no Brasil. Já o segundo desafio seria a questão o tratamento de dados, né? Porque, assim como você comentou, é uma novidade para as empresas estar no digital. A segunda novidade é saber como tratar os dados dos clientes no digital. E agora já tem o metaverso, que promete ser ainda mais desafiador nesse quesito, já que dentro do metaverso você pode deixar informações de consumo, preferências políticas, sociais, toda a questão de interação. Então, isso fica um pouco mais difícil, não só de controlar, mas também de, por exemplo, uma criança pode criar um perfil dentro do metaverso como um adulto. Qual é a certeza que eu tenho de que o meu filho, dentro desse ambiente, estará seguro, não só de cyberbullying, né, que é uma realidade já difícil nas redes sociais. A gente imagina que dentro do metaverso vai ser um pouco mais complicado, mas também de qualquer outro crime que possa envolver, né, as crianças. Então, esse metaverso ele traz diversos benefícios, mas ele também traz diversos desafios, assim como a nossa sociedade. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar com relação ao metaverso, não só de maneira do ponto de vista social, mas também do ponto de vista comercial, ainda hoje nós temos muita dificuldade, eu digo as marcas em geral, em estarmos presentes sem parecermos estar vendendo um produto. Verdade. Então, eu acredito que isso vai ser um desafio também para as marcas ao entrarem no metaverso. Informações, oferta, e não é isso que se espera das redes sociais e também não é isso que se espera do metaverso. O consumidor ele espera uma experiência. Então, eu acredito que quando chegar nesse momento, a grande corrida entre as marcas será quem proporciona uma experiência. Um outro viés a respeito desse assunto, que é o que está se discutindo bastante, é a divisão das opiniões, né? Por um lado, acredito que os benefícios justificam os riscos, não só com relação à vigilância, que passa a ser um pouco maior, bastante maior, né? Já que nós viveremos dentro desse universo, digamos assim, mas também com relação à perda do real, né? Um grande medo aí que essa novidade está trazendo algumas pessoas acreditam que com a facilidade de você poder criar o seu avatar, ser quem você quiser em diversos universos dentro desse metaverso, as pessoas vão começar a priorizar estar nesse universo do que estar construindo relações reais dentro do mundo físico, digamos assim. Então, esse também vai ser um desafio. Nós sabemos que a gente passou por isso com as redes sociais. No começo, muitas pessoas ainda justificavam estar presente dentro das redes sociais frequentemente por não ter uma vida social tão ativa no físico. Então, isso também precisa ser olhado com atenção dentro do metaverso. E assim, voltando um pouco para ficção científica, né, a gente pode pegar o jogador número 1, né, onde o mundo todo, né, que é narrado naquele filme, ele mostra as pessoas dentro desse multiverso, né, um ambiente onde não é um ambiente real,
e o mundo real é um caos. Sim. Né? Então, eu acho que esse filme é um grande exemplo do que é o metaverso, né? E ele traz à tona justamente esses problemas que o Matheus está falando, né? Não só a questão de relacionamento, mas também a questão estrutural. Como vai ficar a sociedade diante de uma realidade dessa, caso tenha uma adesão forte da sociedade em entrar nesse universo. Então, são pontos a se observar e também a se estudar para que não tenha os riscos que o próprio filme apresenta, né? Então, inclusive a gente vê até no filme que é uma forma de escapismo, né? As pessoas preferem estar no virtual pela comodidade de não ter que lidar com os problemas ali do mundo físico. E já que você citou, a Epic Games ela levantou $1 bilhão para criar o seu próprio universo similar ao universo apresentado no filme Jogador Número 1. Então, a gente tem essa realidade cada vez mais próxima da gente. O Paulo também gravou aqui um conteúdo falando sobre os desafios do metaverso. Vamos ver. Acredito que esse cenário de trabalho digital, como por exemplo o home office, que foi bem evidenciado pela pandemia, é um processo que as empresas já estão se adaptando e logo estará bem estabelecido. Acho que um passo importante é a melhoria dos processos internos, para que as empresas não tenham dificuldades em entregar o seu valor através de serviços digitais. É uma reflexão, né, gente? Assim, como é que você transmite de forma digital a experiência do seu espaço físico, né? A experiência realmente do cara a cara, né? Ali do contato. O Guilherme também falou um pouco disso, né? Na questão das audiências online, de você poder estar frente a frente, porém de forma distante. Eu acho que quando a gente fala de um universo virtual, talvez isso fique um pouco mais fácil, né? Assim, não considerando tecnologias e todas as adaptações necessárias, mas eu acho mais fácil você transmitir essa experiência em um universo digital do que através de um site, por exemplo, ou de um perfil numa rede social, né? Principalmente quando o Matheus disse que muitas empresas entraram, mas com a visão do off dentro do on, né? Aí sim, o metaverso vai te propor esse desafio. Agora é momento de você realmente humanizar a sua marca e estar aqui dentro trabalhando com pessoas em forma de avatar, né? Sim, o engraçado que tu falou isso, eu lembrei o próprio LinkedIn. Apesar de isso não ser ainda algo diretamente ligado ao metaverso, mas o próprio LinkedIn ele tem uma forma de você apresentar a sua biografia em forma de vídeo pelo avatar do perfil. Sim, verdade. Não é, claro, não é a experiência que o metaverso oferece, mas já é um trabalho que a plataforma fez para transformar essa experiência da apresentação de quem você é algo mais real, né? Não só um texto lá ou suas experiências do currículo na plataforma em forma de escrita, né? Mas é uma forma falada, uma forma de você se apresentar e que, inclusive, muitas empresas pedem, currículos, né? Que você fale, um portfólio digital, que você fale a sua experiência e tudo, né? E isso é uma forma de trazer isso, né? De tentar deixar algo mais dinâmico, algo mais imersivo, apesar de não fazer parte. Trazer um pouco desse calor humano, né? Desse calor humano, justamente. Você falou do Guilherme, né? O Guilherme ele falou sobre a questão das audiências, né? Hoje, não sei se em todos os lugares do Brasil tem essa possibilidade, mas aqui em Fortaleza tem a audiência digital, né? Que você consegue fazer. Existem plataformas digitais para o jurídico, né? E já existe um trabalho, apesar de que a gente sabe que isso dentro do serviço do setor público vai ser muito mais demorado do que no privado, como o Guilherme também falou no vídeo, né? No áudio. E aproveitando que você citou aqui a área jurídica, né, nós retomamos esse assunto, eu acho muito importante a gente ouvir agora a participação do Guilherme, onde ele fala sobre LGPD. Matheus, acho que já falou um pouquinho aqui sobre coleta de dados, tratamento de dados, e ele gravou um conteúdo explicando um pouquinho melhor pra gente sobre esses cuidados. Bom, quando a gente pega o conceito de metaverso e tudo que já está acontecendo na prática e pensa em proteção de dados pessoais, a gente certamente não tem como deixar de considerar que a coleta de dados pessoais ela vai aumentar, ela vai se exponencializar dentro do metaverso.
que é uma experiência mais imersiva, né? As pessoas ficam muito mais expostas, suas intimidades ficam muito mais expostas quando a experiência é mais imersiva. E hoje a gente em 2021 já está com prazo das empresas, das organizações para adequação. Esse prazo já está estourado, né? A gente sabe que no ano passado a LGPD entrou em vigor, nesse ano a autoridade administrativa já se consolidou. Então, as empresas já estão obrigadas a estabelecer o seu compliance, a terem um DPO, a terem a política de privacidade, a fazer o data mapping, dentre várias outras questões que a lei requer. E no metaverso vai aumentar, a coleta e o tratamento de dados vai aumentar. Então, consequentemente, o cuidado das empresas precisa aumentar para que infrações não sejam cometidas. As marcas já estão criando seus avatares, já estão sendo tokenizadas, né, criando representações virtuais dentro do metaverso. Então, isso significa que dados pessoais e o comércio, a indústria, ela vai estar presente no metaverso, significa coleta de dados e maior coleta de dados, né? Eu falo de a experiência mais imersiva. Eu lembro, assim, né, por muito tempo, até hoje em dia, você encontra pessoas que tampam a câmera do notebook, né? Sim, lembro também da polêmica que houve com relação ao Pokémon GO, por conta do GPS que era utilizado para fazer a captura de personagens, no qual existia a especulação de que dados seriam roubados, né? Dados interior, porque o Google ele oferece o Street View que é fora, né? Mas aí a partir do momento que você traz o Pokémon GO, que foi a polêmica, você traz aquilo para dentro da sua casa, você mostra os ambientes da sua casa. Então, sempre tem uma polêmica com relação à questão da privacidade, né? A mesma coisa com as assistentes virtuais. E com o metaverso, isso se torna muito mais perigoso, de certa forma, né? As empresas elas vão precisar realmente ter uma atenção redobrada, né? A LGPD ela já está em vigor, como o Guilherme disse. Já é preciso se ter cuidado com relação aos dados que são arrecadados, né? Por diversas formas, no digital principalmente. E esse universo, né, digital, ele vai ter uma invasão na privacidade de todos nós, né? Porque tem a questão ideologias, questão de política, religião, transações. Então, são todas as informações sensíveis que a gente tem, assim, enquanto pessoa, pode também ser, de certa forma, vai ser capturado por essa tecnologia, né? Porque a gente vai viver dentro desse universo. Então, é necessário realmente que as empresas tenham essa percepção de que precisam hoje já começar a fazer esse movimento, né? Elas já estão atrasadas, se não estão fazendo, Eles já né? estão atrasados justamente para a lei que está em vigor hoje, né? Sim. Para o que a gente tem hoje enquanto tecnologia, elas já estão atrasadas. Então, elas precisam correr realmente, principalmente aquelas que querem entrar nesse universo. Bom, então, pelo que a gente está conversando aqui ao longo desse podcast, eu acho que já deu para entender que o metaverso ele vem como uma evolução, né, como eu disse no início, do que já está acontecendo na internet. A princípio pode assustar, mas na verdade é uma evolução do que a gente já vive. Hoje a gente já tem a possibilidade, se a gente optar por isso, de passar o dia na internet, né? A gente sabe disso. A diferença é que hoje a gente, por exemplo, quem ainda trabalha presencial ou de forma híbrida, você precisa sim de alguns momentos de desconexão, né, para estar ali no seu trabalho, se deslocar, fazer as suas atividades. E aí quando a gente traz isso para o metaverso, é sim possível que você inclusive trabalhe ali, né, no seu escritório virtual. Mas falando especificamente sobre a construção desse universo digital, a gente sabe que algumas áreas, algumas profissões vão ser fundamentais para que isso evolua, né, e chegue de fato ao nosso dia a dia. Vamos ouvir aqui o Paulo falando um pouquinho sobre esse assunto. Pelo conceito de metaverso como mundo virtual e interativo, podemos identificar algumas habilidades que já são até bem conhecidas no mundo dos jogos, como, por exemplo, desenvolvimento de engines, de games, modelagem 3D, realidade virtual e aumentada, assim como o design e a experiência do usuário.
Então tá aí, para quem trabalha nessa área, né, e tem interesse sobre o metaverso, a construção do metaverso, é uma oportunidade, né? Sim, Aline. Inclusive, com esse anúncio, né, que o Zuckerberg fez sobre a Meta, também veio, né, a informação de que o Facebook abriu mais de 10 mil vagas para engenharia, né, da comunicação e tecnologia, para construir o metaverso. Ou seja, o investimento nisso tem sido muito alto, né? Então isso meio que dá uma ideia do quão sério é essa migração da Web 2.0 para 3.0, né? Ou seja, que grandes empresas como o Facebook não apenas mudou o seu nome enquanto empresa, né, fazendo, tipo, como o Matheus sempre fala, a fanfic de algo, mas é algo realmente concreto, e esse tipo de contratação realmente mostra a seriedade disso. E também a oportunidade que para pessoas da área da tecnologia, desenvolvimento, né, principalmente, tem diante dessa novidade no mercado. Então, o que eu tenho a acrescentar é que as empresas elas não podem fazer como elas fizeram com a internet. Elas não podem deixar para a última hora, porque essa já é uma realidade que está acontecendo. Então, não é esperado que há 10 anos que isso seja construído, que isso esteja em vigor. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, a dica que eu dou para você que está ouvindo esse podcast é principalmente se informar mais sobre o assunto, e começar a pensar nas estratégias que a sua empresa pode ter para trazer o seu cliente para dentro desse universo e, como eu disse, sem parecer uma loja virtual. De fato, trazer uma experiência, aquilo que a sua empresa pode fazer de melhor pelo seu cliente dentro da plataforma. Perfeito. Muitas empresas já estão começando aí a movimentação, empresas, personalidades, de criar os seus avatares. A Sabrina Sato mesmo esses dias, né, lançou o seu avatar aí virtual já. Então talvez seja um primeiro passo. Eu acho que algumas empresas estão começando por aí, né? Deixa eu criar meu avatar. Sim, Aline, inclusive vai além, né? Eu até falei com o Matheus, que a Renner, ela está usando a realidade aumentada como forma de provador virtual. Sim. Então, isso também já é um indício, né, de que as marcas realmente estão se movimentando, além da própria, que começou com uma brincadeira de fazer um bonequinho para a marca, hoje a gente percebe que vai muito além. Uma coisa por trás, Sim. Né? Não é à toa, é verdade. E aí, com base em tudo isso que a gente discutiu aqui, eu acho que algumas pessoas podem estar aí com a reflexão de que será que o mundo físico, as relações físicas, pessoais, né, no dia a dia, estão comprometidas? Né? Será que a gente vai querer realmente migrar para esse universo onde a gente pode ser o que a gente quiser, onde não existem barreiras, né, onde não existe distância? Vamos ouvir o que o Guilherme tem a falar sobre isso. Quanto ao metaverso ser possivelmente algum tipo de mácula ou ter algum tipo de efeito negativo nas experiências presenciais, né, as experiências fáticas relacionadas ao contato físico, eu não acredito que isso vá acontecer. Tá? Claro que existem excessos, claro que você vai ter pessoas que vão acabar se utilizando dessa nova tecnologia em excesso e isso vai gerar consequências a nível psicológico, como a própria internet, como a gente conhece hoje em dia, tem suas consequências psicológicas para aqueles que não estão preparados, para aqueles que não se educam, né? Mas a experiência, ela hoje em dia, tá, com o conceito de internet que a gente já tem, a gente já assim, é meio que ciborgue, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Que a nossa realidade hoje já é mista. Nossa realidade hoje já compreende, a gente já está todo o tempo atrelado ao físico digital, né? A gente está o tempo todo com o nosso celular, o tempo todo com o nosso computador, tablet, e isso vai continuar. A gente já está, entre aspas, num metaverso, né? Nesse ambiente que é além do universo físico. A experiência só vai ficar mais imersiva. E aí, gente, vocês concordam com a opinião do Guilherme? Eu concordo, né? Porque, de certa forma, inclusive, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe brigava comigo
por causa do videogame, né? Então, não fique muito tempo no videogame porque faz mal, né? E depois hoje você vê crianças vivendo a tecnologia de uma forma completamente diferente, né? Hoje as crianças, até você encontra vários memes na internet, crianças nascendo com tablet na mão, porque é quase isso. E sempre existe essa preocupação, né, do novo, do que está por vir. E hoje, realmente, infelizmente, existem pessoas que, como o Guilherme disse, não estão preparadas para a tecnologia e acabam entrando de uma forma que é prejudicial, né? Vem a questão dos vícios da internet, muitas vezes a gente encontra profissionais que acabam não rendendo tanto porque ficam no Instagram ou vendo algum meme na internet. E o metaverso, ele tem esse diferencial que é a imersão, né? Como ele também disse, a gente já vive essa experiência da tecnologia, né? na nossa saúde mental, né? E o metaverso, ele vem com a possibilidade de você ter uma experiência de imersão, que isso realmente pode ser muito prejudicial, mas assim como a gente aprendeu a conviver com a tecnologia atual, a gente também vai aprender a conviver com as coisas que vão surgindo, e a tendência é crescer cada vez mais essa imersão, né? E a gente vê os benefícios da internet, né, Manuel? Como Claro. você falou, hoje as crianças já nascem, né, aí sabendo usar a tecnologia, mas a tecnologia está muito associada à educação, por exemplo, né, a gente vê aí nas escolas. Nesse momento de pandemia, a tecnologia e a internet foi fundamental, as empresas continuaram acontecendo, os escritórios, né, continuaram com a sua equipe integrada e interagindo através da internet. Então é isso, assim, tudo tem, como o Matheus falou anteriormente, existem os seus prós e contras, mas acredito também que não há motivo para pânico, né? Esse momento não é da reflexão de que se a vida real vai acabar. É mais um momento da gente pensar como posso me adaptar, a realidade já é essa, né? Isso já está começando a acontecer, e o que vem daqui para frente, como minha empresa pode se preparar para estar nesse mundo de forma efetiva, correta, tratando os dados, né, de forma correta, e proporcionando a melhor experiência para o seu público, que é o que toda empresa quer, né? E o que o público também espera das empresas. Sim, inclusive a tecnologia é quem proporciona hoje a gente está fazendo esse podcast. Sim. Né? Tanto pela presença dos convidados, como também na possibilidade que as pessoas estejam ouvindo aquilo que a gente está falando, né? E para questão profissional também, a gente pode trazer quem um dia imaginou aqui no Brasil, né? A gente cresceu assistindo filmes da Sessão da Tarde, onde existia o sonho dos adolescentes em fazer Harvard, de fazer Yale, e hoje a gente tem a possibilidade de fazer um curso à distância. Sim. Então, isso elas imaginavam no passado, né? A pessoa teria que ir para os Estados Unidos. Exigia outra questão financeira, Sim. Não preparo. Justamente, hoje a gente tem essa possibilidade de ter a oportunidade de uma formação independente do local, ter amizades independentes do local. Hoje a gente tem as redes sociais que possibilita que eu tenha contato com pessoas em outro país ou até mesmo em outra cidade. Então a tecnologia tem muita vantagem. E para o comércio, né, para a comunicação, para o comércio, tem a possibilidade também de impactar pessoas, né, aumentar o número de vendas, tornar uma marca conhecida e mudar a vida de muitas pessoas, porque muitas marcas acabam sendo um fator de mudança de vida de muitas pessoas, né? O que eu percebo também com relação a esse comportamento do consumidor, do ser humano em geral, com relação à tecnologia, que é sempre em ondas, né? A gente, como você falou, teve o videogame, as pessoas ficaram ali viciadas e depois foram estabilizando. Teve a internet, as pessoas ficaram viciadas nas redes sociais e está estabilizando. Eu acredito que deva acontecer o mesmo com o metaverso. Você vai ter uma grande aderência, as pessoas vão ficar viciadas naquilo, naquele ambiente, na criação, na interação, mas alguns aspectos físicos não serão substituídos, como a questão sensorial, por exemplo, e com o tempo elas vão começar a sentir essa falta e vão começar a equilibrar mais, né, o que está acontecendo ali no mundo virtual com o que está acontecendo no mundo físico. É isso, melhor dos dois mundos, né? Tirar o melhor dos dois mundos. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de antecipação no comportamento do consumidor, a gente fala sobre acompanhar tendências, então óbvio que a gente não podia deixar de falar sobre esse assunto, que está em todos os lugares, em todas as notícias. Então foi um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre metaverso.
Queria agradecer aqui também os nossos convidados, o Paulo, o Guilherme, pela participação deles, que guiou aqui, né, boa parte da nossa conversa. E a gente convida você que está ouvindo o AnguloCast a acessar o nosso blog. Vai ter mais conteúdo sobre metaverso no blog da Angulo, angulodigital.com.br. Lá você consegue acessar todos os nossos conteúdos. E óbvio que também nas nossas redes sociais, nós temos Instagram, LinkedIn, Facebook. Você encontra aí a Angulo com muita notícia de marketing, vendas, tecnologia. Conte com a gente para acelerar o seu negócio aí através da internet. A gente se encontra, esse assunto não acaba por aqui, a gente deve ter um novo podcast falando ainda sobre metaverso, né? Agora aprofundando um pouco mais o assunto. A gente se vê no próximo AnguloCast.